Olá, alunos! Olá, você que está assistindo a sala de hoje. E que nós tenhamos uma aula produtiva, um momento de grande aprendizagem. Eu tenho certeza que não só eu vou aprender muito nesta noite, mas também vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o contexto dos aspectos éticos para a população idosa, principalmente no que tange à saúde e no que tange ao contexto social, que é minha área. Então, nós vamos falar hoje sobre os aspectos éticos e legais da assistência ao idoso. E eu já lanço uma pergunta para vocês, que é envelhecer? O que é esse processo de envelhecimento? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é envelhecer. Vamos falar da relação da CF, a nossa Constituição Federal de 1988, e o que ela tem a ver com esse processo de envelhecimento. Vamos falar hoje sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, e sua relação também com o processo de envelhecimento. Vamos falar sobre a Política Nacional da Pessoa Idosa, sobre o Sistema Único de Assistência Social, sobre a Política de Assistência Social e a LOAS. Muita gente confunde aí, então a gente vai diferenciar e saber essa relação com as questões da população idosa. A gente vai adentrar no tema que é de caráter profissional da minha atuação, que é a violência contra a pessoa idosa, e vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso. Então, diante do questionamento que eu trouxe para vocês, eu pergunto novamente para a gente conversar um pouco. O que é envelhecer? Eu trouxe aí duas imagens para nós refletirmos, para nós pensarmos juntos, de dois idosos, o primeiro deles andando com andador e o segundo em uma cadeira de rodas. Então, para muitas pessoas, talvez não para mim, talvez não para você, mas para muitas pessoas, principalmente aquelas do senso comum, para elas o processo de envelhecer é isso. É o idoso que não tem qualidade de vida, é o idoso que não tem perspectiva de vida, é o idoso que não tem autonomia. Para essas pessoas, para a maioria das pessoas, o processo de envelhecimento é isso. É o idoso que chega na tenridade e já não tem mais nenhuma perspectiva de vida e de futuro. Então, por isso que eu trouxe esse questionamento para nós pensarmos. E ainda dentro desse questionamento, tem uma citação desse autor, Dias, que eu achei bem pertinente para a gente conversar, que ele diz assim: envelhecer é um processo multifatorial e subjetivo, ou seja, vem de diversos fatores e é subjetivo de cada ser humano, de cada pessoa. Então, cada indivíduo tem sua própria maneira de envelhecer. E para contextualizar essa citação do autor, eu trouxe dois personagens idosos e daí eu quis trazer uma questão de pareamento, ou seja, dois personagens idosos mais famosos para a gente pensar, porque eu poderia trazer um personagem não famoso e um personagem famoso, aí você poderia falar, mas professora, mas essa questão aí, esse comparativo não está certo. Então, dentro dessa questão, eu trouxe aí o Flávio Migliaccio. Acredito que vocês tenham acompanhado na mídia. Ele é um ator, né? Foi um ator famoso, teve depressão, se suicidou. O Flávio, ele atentou contra a própria vida com 85 anos. E do lado, a grande, a bela, a linda jornalista, a Glória Maria. Glória Maria, ela tem 70 anos. E só para a gente ver um pouquinho essa diferença de como é essa perspectiva desse processo de envelhecimento. Claro que você pode pensar, professora, mas eles tiveram uma perspectiva de vida muito boa, eles têm uma certa posição financeira. Claro, esses fatores contribuem, mas o que eu quero trazer nesse início para vocês é como cada pessoa idosa ela se depara com algumas situações que são levadas para a vida delas. Então, a Glória Maria, você vê, é uma jornalista renomada, tem 70 anos, embora ela não goste de divulgar a idade dela, e ela tem o passaporte dela aí carimbado por mais de 160 países. Então, para a gente ver, o Flávio Migliaccio também teve uma vida pública, mas, por fim, alguns fatores, penso eu, fatores biológicos, fatores sociais, fatores emocionais, o levou a cometer o suicídio. E a Glória não, a Glória está vivendo a velhice dela de uma forma plena, trabalhando, viajando. Então, só para a gente ter esse comparativo, bom?
Então, ainda dentro desse contexto, pessoal, do que é envelhecer, então veja, ele é um conjunto de fatores que vai além. Muitas vezes as pessoas pensam, fez 60 anos, é velho, está inapto, não tem autonomia. Não, mas vai além disso. Tem que se considerar do indivíduo o seu processo biológico, ou seja, a sua idade cronológica. O que sua idade cronológica, o que as questões de saúde, elas dizem em questão a isso. As condições sociais também elas são muito importantes, principalmente os aspectos históricos e culturais. Por quê? Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, de um idoso brasileiro e de um idoso que mora no Japão. Então, lá eles têm uma expectativa de vida muito maior, tem uma questão de alimentação, principalmente aqueles idosos japoneses que moram mais na zona rural. As condições econômicas também são fatores preponderantes. Eu coloquei entre parênteses aí a aposentadoria, principalmente no nosso país, é uma questão que influencia bastante nesse processo de envelhecimento do idoso. Tem as questões intelectuais que elas entram em consonância com as questões biológicas, por exemplo, a questão de memória, a questão de orientação, concentração, e, por fim, a perda da independência e autonomia. É um dos aspectos, essa perda de independência, que influencia bastante nessa questão aí do processo de envelhecimento do idoso. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Constituição Federal, a nossa Constituição de 88, e o que ela tem de ligação, de consonância com a pessoa idosa. Só fazendo um adendo, pessoal, o material que vocês têm aí do livro, né, todo o conjunto de materiais, ele é muito rico em todas essas informações, mas o que eu trouxe aqui na aula de hoje talvez seja alguns aspectos que não foram trabalhados na totalidade lá no material. E também esse é um espaço onde a gente pode trocar ideias, onde a gente pode conversar, onde eu posso, de alguma forma, aí pelo bate-papo, ouvir vocês, ouvir o que vocês estão aí sentindo da disciplina, tudo bem? Então, veja, a nossa Constituição de 88, ela traz o quê? Só para focar, sem fazer a leitura, porque a gente ainda tem bastante conteúdo para conversar, a Constituição Federal de 88, ela foca a dignidade da pessoa humana, ou seja, antes nós tínhamos até algumas legislações que falavam os direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas enfim, a nossa Constituição de 1988, ela veio trazer para a gente essa questão de concepção de dignidade da pessoa humana. Então, o que a gente compreende? Os idosos estão dentro da concepção de pessoa humana, então ela também traz aí, assegura alguns direitos para os idosos. E eu trouxe aqui para a gente, voltou? Peraí, isso. Eu trouxe aqui para a gente discutir da Constituição Federal o artigo 230, que fala então que a família, isso a gente vai ter a concepção quando a gente fala de idoso, a sociedade em relação a toda a sociedade civil, o próprio Estado, ele tem o dever de amparar as pessoas idosas. Então, a própria Constituição, ela traz esse fomento de amparo, de defesa da pessoa idosa. E focando, mais uma vez, na dignidade da pessoa humana. Isso é bastante importante quando a gente fala na questão da pessoa idosa. Já o artigo 196, focar na questão da saúde, quando a gente fala que a saúde, lá na Constituição, fala que é direito de todos. Mais uma vez, eu trago para a gente pensar nos direitos da saúde dos idosos. Então, assim como qualquer outro segmento da população, a população idosa, ela tem direito ao acesso universal da saúde. Isso depois a gente vai falar um pouquinho à frente, com o advento do Sistema Único de Saúde, com a Política Nacional do Idoso, com o Estatuto do Idoso. Então, todas essas diretrizes legislacionais vão trazer um aparato de proteção à pessoa idosa. Então, a gente tendo esse foco na Constituição, tendo esse foco no Sistema Único de Assistência, as outras políticas específicas de saúde ao idoso, elas vêm só complementar o que está disposto.